Queridos amigos, meus irmãos, shalom para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês, conceda a todos uma ótima tarde na paz do Criador, que vocês tenham saúde e a santa proteção do Criador, ok? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, os novos inscritos no canal, sejam muito bem-vindos com as bênçãos do Altíssimo. Obrigado por todo o apoio de vocês, né? Antes de mais nada, depois do agradecimento, né, claro, eu quero pedir desculpas se por algum acaso eu falo alguma coisa aqui que venha a ofender alguém. Por favor, se manifeste nos comentários, porque não é essa a intenção, né? Eu já cansei de falar aqui que eu não estou atacando a religião de ninguém, respeito todas as religiões, porque todas as religiões eu vejo pessoas sinceras buscando um encontro verdadeiro com o Criador. Então, eu não tenho o direito de maltratar, ofender ou dizer alguma coisa negativa a essas pessoas. Se eu falar alguma coisa que ofenda, por favor, pode reclamar aqui, pode pôr o seu comentário e com certeza eu vou me retratar, tá bom? Não é essa a intenção. Eu não costumo fazer isso também, mas de repente alguém se senta ofendido com alguma coisa, tá bom? O meu intuito aqui é falar com todos vocês na luz da Escritura. Eu não posso falar sobre religiosidade. A minha meta é o Criador. A minha meta é me encontrar com o Criador sempre. E eu quero levar o máximo de pessoas a essa conscientização. Nós sem o Criador não somos nada. Nós precisamos do Criador. A religião você pode ficar até sem ela. Você pode não depender da religião, mas de Deus você depende, creia ou não creia. Certo? Porque quem mantém você vivo é a santa e poderosa mão de Deus ao seu lado, você crendo ou não crendo. Tá bom? Então o intuito aqui é que todos reconheçam a presença de Deus na sua vida e aprendam algumas coisas, né, para se aproximar do Criador. Porque esse é o intuito nosso, que estejamos todos juntos no mundo vindouro, né? Olano Rabá, que estejamos todos juntos de acordo com a vontade do nosso Criador eterno, ok? E uma coisa importante que eu quero falar hoje é justamente sobre pecado. Pecado nos separa do Criador. Então, se você tem a meta de se aproximar do Criador, cuide em não pecar. Aí a pessoa fala, mas todos nós somos pecadores, já nasce com pecado. E a gente, sim, mas existe aquelas pessoas que têm prazer em pecar e que peca conscientemente, mas peca e não quer voltar atrás. Existem aquelas pessoas que estão erradas, transgredindo a determinação do Criador, mas mesmo assim ele fala, não pode, na minha igreja ninguém fala nada. Isso eu já escutei. E não foi só de uma pessoa, não. Já vi também gente falar, eu vou sair dessa igreja porque o pastor aqui pega muito no pé. O pega no pé era um pastor que estava chamando atenção sobre coisas certas da Escritura. Então, ele como um líder espiritual daquela religião, ele tinha todo o direito e obrigação de advertir a todos, né? Então a gente vê todo esse tipo. Então você tem que usar de sinceridade para com o Criador, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele quer de nós sinceridade. E você reconhecer, Senhor, eu não sei nada, eu tenho que aprender tudo. Tu sabes todas as coisas. Certo? Então, vamos aprender do Criador, estudar mais a Escritura e nos aprofundar cada vez mais. E aqui eu estou tentando dar uma pequena ajuda, tá? Quais são as consequências do pecado? Você sabe, todo pecado gera consequência, já cansei de falar. Toda ação positiva e toda ação negativa, ela gera consequência. Se você agir numa ação positiva, com certeza as consequências serão positivas. Mas se você tiver uma ação negativa, com certeza você terá uma resposta negativa por causa da sua ação. Tem até um dizer antigo aí, né? Que foi, parece que um sábio que falou, né? Que toda ação gera uma reação. E é verdade, no mundo espiritual assim acontece. Se você viver de forma negativa, com certeza sua vida será toda negativa.
E só os que vão se aproximar de você serão pessoas negativas. E as pessoas positivas que vivem ao seu redor sofrerão muito com essa negatividade provinda das suas escolhas. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as consequências do pecado? É um pequeno estudo, uma coisinha rápida, tá bom? As consequências principais do pecado são a morte e a separação da presença de Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Essas duas consequências causam muito sofrimento na vida do pecador. O pecado também traz muitas outras consequências secundárias. Porque é uma reação em cadeia. Você com seu pecado atrai um mal, aquele mal atrai outro mal. Compreendeu? É terrível isso. As consequências do primeiro pecado, vamos lá. Adão e Rava, Adão e Eva, tá bom? Os nomes deles são Adão e Rava, tá? E o pessoal fala que é Adão e Eva, tá bom? Então vamos lá, Adão e Eva, né? As consequências do primeiro pecado. Logo em Gênesis capítulo 2, verso 16 até o 17, Deus avisou que a consequência principal do pecado era a morte, viu? Deus falando, exatamente o que eu acabei de falar aqui, Deus falando para Adão e Rava, Adão e Eva, certo? Não comam. Então ele está falando que não desobedeçam, não pequem, pecado é transgressão. O Criador deu uma ordem, estabeleceu uma lei ali, não comam do fruto. Se vocês comerem, certamente morrerão, ok? E aí vem o mal, certo? Sempre procurando contornar o que o Criador falou. Não, pode comer, certamente você não vai morrer, você vai se tornar igual a Deus, compreendeu? Sempre dando um jeito de enganar, ok? Por quê? Porque não havia ninguém morrido fisicamente ainda. Adão e Rava não conheciam a morte física por visão, né? Por ver ali. Então, isso foi uma surpresa para eles. Então eles achavam que morrer seria morrer mesmo, fisicamente, né? Mas o que o Criador estava falando é da morte espiritual. No momento em que eles pecaram, houve uma separação entre eles e Deus. Não houve mais possibilidade deles terem aquela vida que tinham no Éden, olhando para o Criador, próximo do Criador. Olha a consequência do pecado, hein? Logo em Gênesis capítulo 16, capítulo 2, de 16 a 17, Deus avisou que a consequência principal do pecado era a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles sofreram morte espiritual. Ficaram afastados da presença de Deus. Deus também os condenou à morte física, começando o processo lento da degradação física que leva todos a morrer. Gênesis 3:19. Aí, ó. Por que a morte entra no mundo? Por causa do pecado do homem. Por causa da desobediência do homem. Por isso até hoje nós sofremos a consequência. Você nasce e tem a certeza de que vai morrer. Por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada. A terra perdeu, veja bem, a terra toda sofreu a maldição do pecado. A terra perdeu sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver. Gênesis 3, de 17 a 18. Surgiu o sofrimento, a dor e o conflito entre pessoas. A vida na terra ganhou muitas dificuldades. Quais as consequências gerais do pecado, então? Ok? A separação eterna da presença de Deus é a pior consequência de todo o pecado. Está em Romanos 3:23. Quem peca se rebela contra Deus. O inferno é uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz que outras consequências do pecado no mundo são: primeiro, a doença. Agora nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doença. E um dia todos temos que morrer. Mas, atenção, a doença não é sempre consequência do pecado individual. Ok?
ok? A consequência é da existência do pecado no mundo. Então veja bem, o pecado no mundo, ele contaminou o mundo inteiro. Até as frutas, a vegetação, a própria terra, sofreram por causa da maldição que o homem trouxe com o pecado. Desastres naturais, olha, até desastres naturais, fomes, dilúvios e outros desastres são produtos da maldição na terra. Maldição que proveio por causa do quê? Do nosso pecado. E por que essas maldições se mantêm? Porque nós ainda mantemos uma vida pecaminosa. Essa é a realidade, infelizmente. Relacionamentos difíceis. Tornou-se muito mais difícil ter relacionamentos harmoniosos com outras pessoas. E quais as consequências individuais do pecado? Existe? Cada pessoa também sofre as consequências de seu próprio pecado. Algumas consequências do pecado podem ser culpa. A culpa corrói a vida sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar sua vida. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de resgate. Falta de sensibilidade. É o contrário da culpa. A pessoa perde noção do certo e errado e continua pecando sem entender as consequências. Humilhação. O pecado leva à desgraça dos arrogantes e orgulhosos. Castigo da lei. Alguns pecados, entenda bem, castigo da lei, estou falando da lei dos homens. Tá? Os homens castigam por causa do pecado? Sim, só vamos ver aqui. Castigo da lei. Alguns pecados são crimes. Quando você mata, quando você rouba, quando você estupra, são crimes, mas também são pecados. Compreenderam? Alguns pecados são crimes e podem levar vários tipos de castigos aplicados pela justiça humana. Quer dizer, além de você estar se afastando do Criador, você acaba sendo condenado pela lei dos homens. O pecado traz muito sofrimento ao pecador. Deus retribui a cada um de acordo com suas ações. Ok? Deus retribui. Está no livro de Romanos 2,6. Mas existe uma esperança. Qual é a esperança? A esperança é você se propor diante do Criador a mudar de vida, a transformar diante do Criador. As coisas que você fez já estão feitas. Não fique preocupado. A pessoa fica às vezes, né? Ah, mas eu pequei muito. O que você fez está feito, passou. Mas você tem que ser uma nova pessoa de agora em diante. Você tem que mudar o seu caráter, sua personalidade, sua maneira de falar, de pensar, de agir, sua maneira de tratar com os outros, de se relacionar. Dessa maneira, você começa a se aproximar do Criador, se aprofundando na sua palavra, cumprindo a sua lei, fazendo aquilo que agrada ao Eterno. Compreendeu? Porque o pecado é uma morte. A palavra pecado é morte. Separa você de Deus. Desculpe. Compreendeu? Então tome uma atitude a partir de agora. Deixe a vida de pecado e se aproxime do Criador. Desculpe, eu estou gripado ainda. O Eterno abençoe e nos conceda muita paz e alegria. Shalom.